também. E ele está ali, correndo. E está lendo. E ele está assim, ó. Se eu fizer mais um minuto aqui, eu morro disso. Meu Deus, eu estou sem preparo físico, eu preciso me preparar melhor. E ele vai correndo, e ele está ouvindo. E ele, entende tu o que você está lendo aí, você está entendendo? Aí ele diz, como? Não tem ninguém que me explique. Como poderei entender se alguém não me explicar? E disse assim, sobe aqui. Você vai parar de correr, viu? Você vai parar de correr. Deus vai mandar você subir. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, te assenta. Isso aqui é um termo hermenêutico. Quando a gente estuda hermenêutica, a primeira coisa que a gente estuda é Atos capítulo 8, quando a gente quer estudar hermenêutica. Sabe por quê? Porque compreender aqui a raiz hermeneua, que significa hermenêutica. A palavra não tem ninguém que me explique. A palavra explicar aqui no grego, dentro da hermenêutica, significa como vou entender se alguém não me guiar. Alguém precisa me guiar para que eu possa entender. Então, ser diácono, nessa questão aqui de Filipe, ele servia as mesas, mas pregava o evangelho. Ele servia as mesas, mas curava os enfermos. Ele servia a mesa, mas paralítico ficava de pé em nome de Jesus. E ele era obediente a Deus. Ele deixa de pregar para uma multidão e vai pregar para uma pessoa. Aí essa pessoa aceita Jesus. Ele batiza essa pessoa. Já era para você estar dando glória a Deus que ele batizou. Ele batiza em águas essa pessoa. E essa pessoa leva o evangelho lá para a Etiópia. E vai pregar acerca de Jesus. Porque Deus usa desse leva outro, do outro leva 2, do 2 leva 4, do 4 leva 10, do 10 leva 20. E a obra de Deus vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, na relação desses diáconos, nós temos 3 que são praticamente anônimos e 3 que se destacam. Nicolau cria uma seita e dá muito problema na igreja. O Filipe, além de ser diácono, era um evangelista. Atos 8, 39 e 40 tem uma outra referência sobre Filipe. Atos 21, 8 é uma outra referência. E Atos 21, 9, se você quiser anotar e ler depois, tem a outra referência sobre a família de Filipe, ok? O outro diácono que eu quero destacar é Estevão. Ah, Estevão, hein? Estevão. Olha o que diz Atos capítulo 5 sobre Estevão. Perdão. Capítulo 6. Estevão. Ele aparece como o primeiro na lista aqui, ó. Estevão, Atos 6:5. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Na verdade, meus irmãos, eu entendo, olhe para cá, o diaconato de Estevão foi tão pequeno, porque logo após, a sua separação, ele vai sofrer o seu martírio, como o primeiro mártir do evangelho aqui nessa questão. Mas o que me impressiona desse diácono é que ele conhecia as Escrituras. Leia comigo 8, Atos capítulo 7 e o verso 54 aí. Irmão, eu gosto de ouvir esse barulhinho aí. Como eu gosto de ouvir esse barulho. Esse barulho é tão bom. Atos 7, verso 54 diz assim, ó. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé. Meu Deus, em pé. A gente sempre vê Jesus assentado. Quando ele volta, a Bíblia diz que ele assenta-se à direita de Deus. Mas agora ele o vê em pé. Oh, glória a Deus, né? Diz assim, em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam o ouvido e unânimes arremeteram contra ele.
E lançando fora da cidade, ele foi apedrejado fora da cidade. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Olha, se eu fosse espiritualizar algumas coisas sobre Estevão, esse diácono, eu iria destacar algumas coisas assim. No momento em que você for apedrejado, meu irmão, você não entendeu, né? Deu para entender? No momento em que você for apedrejado, não são pedras no sentido, mas são dificuldades que a gente sofre. A gente precisa olhar para Estevão, sabe por quê? Por que ele foi apedrejado? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Por que ele foi apedrejado? Porque ele sempre olhava para o céu, para cima. Então não olha para as pessoas que estão te apedrejando, nem para o tamanho das pedras. Olha para o céu, olha para cima. Você não entendeu ainda não? Porque se nós olharmos para os que estão nos apedrejando, a gente vai criar, sabe o que? Ódio contra eles. Estou mentindo ou não, gente? Não estou mentindo não. Se a gente olhar para quem... Eu tenho vontade, às vezes, de não gogó de muita gente. Então, né, é bom olhar para Jesus nessa hora. É bom olhar... Eu estou falando a verdade. Não venha dizer que você é diferente de mim, não, que você não é. Você pode ter um olhinho mais puxado do que o meu, mas não tem você igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Então, por que Estevão olhava para o céu? Porque se ele olha para os seus inimigos que iriam lhe apedrejar, iam criar o quê? Um ódio, né? E um rancor. Se eu escapar dessa, eu te pego lá na frente, hein? Olha, acerta direito essa pedra, porque eu posso pegar. Não. Ele olhava para cima. Ele olhava para cima. E quem olha para... Ei! Quem olha para cima vê o céu aberto. Aleluia! Quem olha para cima vê o céu aberto. Então, querido diácono, na hora das multidões de problemas que nos cercarão, olhe para o céu, olhe para cima. Você foi o homem escolhido. E outra coisa que eu acho interessante aqui é que mesmo na ameaça de ser apedrejado, ele não parou de clamar, ele não parou de falar com Deus. Ele disse: olha, eu estou vendo Jesus em pé, à direita de Deus. Que maravilha! Há alguns que pregam dizendo que Jesus estava em pé, sabe por quê? Porque ele estava dizendo: pode vir, Estevão, você vem para um lugar melhor do que esse aí, e como homem de Deus eu me levanto para te receber. É isso que Deus faz. Deus é bom, Jesus é maravilhoso. E outra coisa que eu acho interessante, que mesmo agora, no período que estava sendo apedrejado, ele orava, dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Se tu não perdoar, eu não vou sair disso aqui. Perdoa-lhes. Ei, irmão. Não é fácil perdoar. Eu tenho tempo, eu não estou apressado hoje. Aliás, eu nunca estou apressado aqui. Não precisa correr. Mas escute. O que é perdão? Alguém diz perdão, esquecer. Não é verdade. Eu, particularmente, a gente não esquece, não. Deixa eu explicar. Eu vou dar a minha opinião. Eu não vou abrir espaço para você. Não. A minha opinião, ela não é doutrina. Ok? Ela é uma ideia. O que é perdão? Alguém diz: não, é esquecer. Primeiro que a gente não esquece. Sabe o que é perdão realmente? É lembrar sem mágoa. Perdão é lembrar sem mágoa. Porque quando eu cresci na igreja, disse: não, perdão esquece. Não faz isso. Se fizer, eu vou revidar. Se você me der um tapa, um exemplo. Alguém diz: não, olha, eu não sei não, mas a minha mão já levanta aí.
Estou brincando. Se você me ferir, eu não posso ter uma amnésia nisso. Mas o que é perdão é quando eu olhar para você, você me feriu, me machucou. Mas quando eu olho para você, eu sinto paz. Eu não tenho mágoa. Isso é perdão. Isso é perdão. Na minha opinião, perdão é lembrar sem mágoa. Porque esquecer, só se você tomar um Aminex, alguma coisa dessa aí. Mas é lembrar sem mágoa. O que Filipe está nos ensinando? Que ele está perdoando. Se ele tivesse oportunidade, ele lembraria sem mágoa. Ok? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude e que Deus nos ajude. Bom, se alguém perguntar para vocês por onde andam esses diáconos, vocês hoje já podem tecer algum comentário. Vamos para a apostila. Vamos aqui para a apostila. Introdução, apostila, diácono, diz assim: muitos estudantes da Bíblia creem que há 2 cargos básicos que devem funcionar a nível de igreja local. São os cargos de diácono e presbítero. Há 4 palavras gregas nas Escrituras que nos ajudarão a compreender o cargo de diácono. Primeiro, diaconei. Segundo, diaconia. Terceiro, diáconos. E quarto, diaco. Então, vejam bem, alguém acha isso chato, mas não dá para entender a Bíblia sem o grego, gente. E sem o hebraico. Primeiro que não foi escrita, nem em japonês a Bíblia foi escrita. Foi escrita nem em brasileiro, nem em francês. Foi no hebraico, o Velho Testamento, com exceção de algumas partes no aramaico, e no grego, o Novo Testamento. E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito em aramaico, depois que ele foi traduzido para o grego, que nós chamamos grego koiné. O grego koiné é um grego muito popular. E nós agradecemos, sabe quem? Ao Alexandre o Grande, porque ele que introduziu isso. É interessante que Deus vai usando até os governantes para ampliar o seu propósito. Por exemplo, Deus usou os romanos para abrirem as estradas, para que as cidades pudessem ser próximas uma das outras. Deus usou os gregos, trazendo o koiné, uma língua simples, de fácil aceitação. E os judeus, através da salvação que é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, quando tudo estava pronto, as estradas pelos romanos, a língua pelos gregos e a fé dos judeus. Que coisa bonita. E nós chegamos aqui, estamos aqui e vamos continuar em nome de Jesus Cristo, ok? Então, existem 4 palavras gregas nas Escrituras que nos ajudarão a entender o termo diácono. Vamos o primeiro? Diga comigo, diaconei. Olha, você já está falando em grego. Olha que moral, rapaz. Fala comigo, diaconei. Palavra que tem como significado, diga comigo, servir, atender ou ministrar. No Novo Testamento, ela é usada para servir alguém que está em uma mesa. Vamos ler aqui, Lucas 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Oh, glória a Deus. Jesus é muito humilde. Oh, glória! Então vejam bem, a primeira palavra técnica no grego é o diaconei, significa alguém que serve à mesa. Todas as 4 palavras, a ideia central é servir. Mas como eu sou um hermeneuta, eu não posso trazer apenas uma explicação.
A hermenêutica me dá várias explicações para o termo de diácono. Então, primeiro, é alguém que serve às mesas, é um servidor, é um servo, melhor dizendo. Segundo, diaconia significa serviço, já que é mais forte. Serviço ou socorro. No Novo Testamento, ela é usada com relação a todas as formas de serviço. Vamos aqui em Efésios 4. Deixa eu ouvir o barulhinho aí das páginas aí, irmão. Faz barulho nessa página aí, vai. Isso. Olha o que diz Efésios 4, 12. Olha o que diz aqui, Efésios 4, 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui Paulo está falando sobre o serviço. No capítulo 4, Paulo vai falar e chama que esse serviço é um serviço santo, o serviço santo de servir aos santos. Esta é a função do diácono. Terceiro verbo grego, diáconos, esse é mais conhecido, é o que nós chamamos na igreja. Coloque uma observação, existem mais de 30 vezes essa palavra em todo o Novo Testamento. Então, como matéria de prova para os irmãos vão achar as 30 referências que tem no Novo Testamento, ok? Vocês têm aí aproximadamente 10 minutos para encontrar as 30, ok? Diáconos, eu coloquei 30, mas tem mais. Refere-se a um servo no Novo Testamento, ele é usado com relação servo de alguém, servir alguém. E também tem a conotação alguém que ajuda. É isso que nossos diáconos fazem hoje. Essa aqui é a palavra mais próxima do termo diácono, que o Avivamento da Fé usa, que a Assembleia de Deus usa e outras igrejas usam, que é o termo diácono. O quarto, diaco, refere-se ao moço de recado. Diaco, refere-se ao moço de recado. Essa palavra não se encontra no Novo Testamento, mas é a raiz de onde surgem as três primeiras. Deu para entender? As 3 primeiras. Uma vez mais usada com relação a alguém que serve aos outros. Então, biblicamente, dentro do Novo Testamento, o significado dessa palavra é servir, 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 servir e servir. E se você não se conformar, tem uma outra tradução: servo, 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 servo. Se você não se conformar, tem uma outra tradução. Qual é? Menino de recado. Isso acontece. As igrejas primeiras, antigamente, usavam os diáconos, vocês sabiam? Eu vou mostrar que o trabalho do diácono envolve também esse de negócio aqui. Tem um termo aqui muito interessante. Porque quando diz lá assim, homens de negócio, em Atos 6, olhe para cá. A gente pensa que Deus está aqui, que esses homens de negócio eram os empresários. A palavra negócio ali, no grego, significa oferta. Então, basicamente, biblicamente, os obreiros, os diáconos no tempo da Bíblia, também administravam ali na tesouraria da igreja. Eles eram da contabilidade da igreja. É por isso que diz homens de negócio, porque negócio aí não é empresários, é negócios que se refere à finança da instituição, a finança da igreja. Então, isso acontece em muitas igrejas no Brasil hoje. Os diáconos estão ali na contabilidade da igreja também, porque eram homens de negócio, ok? Amém? Está dando para entender? Estou fazendo de tudo para sair da rotina daquilo que a gente conhece sobre diácono, né? Ponto 2, a origem do cargo. A origem do cargo, vocês já sabem. Começou aonde?
Atos capítulo 6, por favor, tá? 3 lições sobre essa narrativa. Primeiro, letra A. Os diáconos foram escolhidos para suprirem uma necessidade especial que surgiu porque a igreja havia aumentado de tamanho. Glória a Deus por isso. Eles só apareceram porque houve uma necessidade. Que bom! Eu vou profetizar muita necessidade no Ministério do Avivamento da Fé. Deu para entender o que eu estou falando ou não? Eu vou profetizar muita necessidade, muita necessidade, muita necessidade. Aí Deus vai trazer diáconos, presbíteros, pastores, e aí vão surgir, os homens de Deus vão surgir. Letra B. A origem do ministério do diácono envolve tanto a liderança quanto o povo. Eu falei isso, o povo, Filipe pregando, Estevão, a liderança. Deu para entender? Então vamos acabar com aquela ideia, a função desse texto aqui é prender o diácono numa redoma que não é só para ele não. Não é só isso não. Envolve também liderança, envolve também o povo, mas o problema, eu recebo essa palavra agora,